Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que Jesus ressuscitado, que abre para nós as portas da eternidade, esteja plenamente com você. Que Ele encontre morada em seu coração, em nossos corações, e acolhido possa instruir profundamente a nossa vida. Vamos acolher o Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 16, de 7 a 13. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, neste clima de preparação para a ascensão do Senhor, que nós vamos vivendo esta nossa semana, que abre para nós a graça de contemplarmos Jesus, que, estando conosco, volta para o Pai, para, como Ele mesmo nos diz, enviar sobre nós o Espírito da Verdade, o Defensor, o Paráclito, o advogado que vem para cuidar de cada um de nós e instruir as nossas vidas. Então, esta é uma semana que nos abre para viver este momento da ascensão do Senhor, da subida de Jesus para o céu. E, ao mesmo tempo, ela nos abre para experimentar esta constante presença de Jesus em nossa vida, em nossa história, em nossa existência. Ele vai, mas permanece. A sua partida é também permanência no meio de nós. Ele está no meio de nós e constantemente ele revela para nós o seu amor misericordioso. E estando sempre conosco, de forma muito particular e plena, através do Espírito Santo que ele nos dá, através da Eucaristia que ele nos apresenta, através da sua palavra, que é para nós palavra de salvação, e através do irmão e da irmã, que, como ele mesmo disse, é presença dele, nós temos a oportunidade de continuar caminhando com o Senhor e caminhando no Senhor. E ele então nos faz esse convite para vivenciarmos esta semana como esta semana de preparação para a ida dele para o céu. E aí, querido irmão, querida irmã, Jesus no Evangelho de hoje vai dizer isso mesmo para nós, né? Agora eu parto para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Ele fala dessa experiência também que os discípulos apresentam de tristeza, né? Porque ele vai. Então, Jesus, ele sabe que a sua presença junto aos seus discípulos criou neles um afeto. E esse afeto faz com que eles sintam a tristeza por conta dessa separação que vai acontecer, né? Depois de ressuscitar, Jesus fica 40 dias com os seus discípulos, né? Aparecendo constantemente para eles. E assim, 40, que é esse número simbólico, lembra que Jesus está se preparando para ir para o céu. E ao mesmo tempo que ele se prepara para ir para o céu, ele prepara o coração dos discípulos para esta separação, para esse momento de ida dele e de permanência dos discípulos. E isso vai causar saudade, vai causar uma tristeza momentânea nos discípulos, porque se separam de Jesus. E Jesus, ele sabe dessa experiência que é dolorosa. Por isso, ele fala aos discípulos e ele quer lembrar para os discípulos que ele vai, mas que ele, ao mesmo tempo, permanece. A sua ida, ela é necessária, mas a sua experiência de estadia também junto a nós, aos discípulos,
da sua estadia no meio dos homens e mulheres, é uma verdade a ser verdadeiramente experimentada. E aí nós somos chamados, querido irmão, querida irmã, a fazer a experiência de acolher essa verdade que Jesus apresenta para nós no Evangelho de hoje. Quando ele, falando da sua ida, ele apresenta para nós a proposta de que nós acolhamos esta ida como um momento especial, em que ele permanece com a gente e que, permanecendo com a gente na experiência da palavra, da Eucaristia, ele também agora tem a oportunidade de enviar sobre nós, ele e o Pai, enviarem sobre nós o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para que revele a nós, aos nossos corações, a plenitude da verdade. Então, é importante nós celebrarmos a festa da Ascensão que se aproxima nesta perspectiva de um Deus que Ele mesmo vai nos dizer, Ele permanecerá conosco todos os dias até os confins da terra. Então, Deus não nos deixa, nem no tempo, nem no nosso espaço. Ele está conosco a todo tempo e em todo lugar. E nós somos chamados a acolher esta verdade que nos é transmitida por Ele mesmo, né? De que nós permanecemos com Ele e Ele permanece conosco e garante-nos que enviará sobre nós o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Então a experiência da ascensão pode parecer no primeiro momento, ao falarmos de subida de Jesus para o céu, como uma experiência de ausência. Porém, a ascensão, junto com a festa de Pentecostes, né, com o episódio de Pentecostes que nós celebraremos logo depois de celebrar a ascensão, é, antes de tudo, uma experiência de plena presença. Porque agora, com o envio do Espírito da parte do Pai e do Filho, Jesus, o Deus da vida, ele se faz presente em todos os lugares. A sua presença agora é uma presença extensiva a todos os lugares, a todo tempo, a todas as pessoas. Então, a experiência da ascensão é uma experiência de presença e não de ausência, porque o Senhor fica conosco, vai e permanece. E Ele, fazendo isso, envia o Espírito da verdade, para que Ele dê aos nossos corações a clareza sobre as verdades da fé. E Jesus vai apresentar para nós, né, dizendo, olha, o Espírito Santo, ele vem, e quando ele vier, ele vai mostrar para o mundo verdadeiramente o que é o pecado, o que é a justiça, o que é o julgamento. Muito interessante isso, porque é Jesus dizendo para nós, olha, agora o Espírito vem para confirmar tudo aquilo que eu falei a vocês. Mas agora essa confirmação, ou essa experiência da transmissão das verdades da fé, dando-se por meio deste Espírito que fecunda o coração de cada homem e cada mulher, terá a possibilidade de ser melhor compreendida, porque a experiência com Jesus, a experiência dele ressuscitado e a experiência da vinda do Espírito completa um ciclo que dá ao ser humano uma possibilidade melhor de compreender e de acolher a verdade que Deus tem para cada um e para cada uma de nós. Que nós possamos abrir-nos sempre mais à graça que Jesus tem preparado para as nossas vidas, de acolhermos Ele e acolhermos o Espírito da verdade que Ele envia sobre nós para que possamos experimentar a plenitude do bem em nossas vidas. Somos agraciados, porque o nosso Deus, ele não se limitou ou não se limita a um tempo e a um espaço, não se limita a um grupo de pessoas, mas, voltando ao Pai e enviando sobre nós o Espírito da verdade, a sua ação estende-se por todo o mundo,
em todo o tempo e em todo lugar, a cada coração. Que Deus nos conceda a graça de gratos por este dom tão precioso da vida de Deus dada a nós, nos esforçarmos por acolhê-lo e também por anunciá-lo a todas as pessoas. E que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, um abraço forte, fica com Deus.